Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Guest Day do Lispolis. Esta é já a sétima edição desta iniciativa que começou em abril e que tem como objetivo trazer para quem nos segue, as nossas empresas ou as pessoas que estão agora a começar os seus empreendimentos, temas que são atuais e relevantes para a construção da sua empresa ou para o crescimento da sua empresa. O tema de hoje é fatores decisivos para atrair investimentos. É um tema que suscita aqui várias questões por parte de startups ou empresas que estão agora a iniciar o seu percurso e que procuram investimento, principalmente por parte de capital privado. Durante esta sessão, o nosso objetivo é descobrir o que procuram os investidores quando conhecem as startups pela primeira vez e também explorar um pouco do panorama atual de investimento, ou seja, na fase de pandemia que atravessamos, o que é que vai na cabeça dos investidores. E para isso temos connosco hoje o Pedro Cerdeira, é founder e manager director da Business Plug, é também mentor, advisor e também investidor e tem mais de 25 anos de experiência no setor das tecnologias, tendo assim como missão aproximar os investidores das startups e ajudar as empresas a escalar internacionalmente. Esta sessão será um pouco diferente do que nós costumamos fazer aqui no Guest Day. Será mais um estilo de pergunta e resposta. Eu farei algumas perguntas e o Pedro vai responder com a sua perspectiva. Mas o objetivo é que seja muito interativo e que vocês vão colocando as vossas perguntas também no chat. No final também responderemos a todas as questões que fiquem pendentes. Falando um pouco aqui da Business Plug, esta é uma empresa que é assente em 3 pilares: pessoas, capital e inovação, e o seu objetivo é alavancar o know-how, a experiência e a liderança, conectando investidores, startups e empresas. Apresenta serviços de apoio em todos os ciclos de vida de uma empresa, desde a sua concepção, à escalabilidade, internacionalização e também à estratégia de saída. Portanto, ao longo da sessão, estejam à vontade para ir interagindo connosco pelo chat, comentando, fazendo perguntas, e eu estarei atenta para moderar aqui a sessão e colocar as vossas perguntas quando for mais oportuno. Agora quero agradecer ao Pedro Cerdeira por ter aceito o nosso convite e começaria já com uma pergunta que é baseada no momento em que vivemos, não é? É um momento inédito, nunca foi experienciado antes, nunca soubemos como é que poderíamos ter de lidar com isso, nunca foi previsto. Qual é que é o impacto que tu consideras que esta pandemia está a ter a nível do panorama empreendedor em Portugal? Está bem, sim senhor. Então, Cíntia, muito obrigado pela apresentação. Acho que eu não a teria feito melhor, portanto estás completamente aprovada em termos daquilo que é a empresa e fora de brincadeiras, o prazer é meu e um obrigado muito grande ao Luís Polis na tua pessoa e na pessoa do Pedro Bordão por este convite. Acho que estas coisas são importantes, dá para conseguirmos manter algum do toque social que, enquanto espécie humana, tanto apreciamos, e portanto cá vamos. Há um novo normal, não é? Portanto há que adaptar. Eu se calhar falava um bocadinho assim 20 ou 30 segundos sobre o meu percurso, acho que depois também era capaz de ajudar a posicionar a forma como eu vejo as coisas. Eu sou engenheiro de formação e depois tenho duas pós-graduações, uma em gestão, outra em gestão da inovação e empreendedorismo, que é a minha última paixão desde há uns 10, 12 anos e portanto acabei por ser mordido por esse bicho e é uma coisa que não sai, nem tem vacina, nem coisa nenhuma. Portanto fica e fica connosco. Passei grande parte da minha vida profissional nas tecnologias de informação, dentro do país, fora do país, com papéis internacionais e coordenação de equipas nas áreas de vendas, desenvolvimento de negócio, alianças, canais, etc., principalmente no mercado corporativo, ou seja, grandes empresas, onde a lógica é claramente business to business profissional. Portanto, como eu dizia, há cerca de 10, 12 anos acabei por vir parar ao ecossistema empreendedor. Sou viciado em inovação e, portanto, não consigo conceber a minha vida sem inovação e sem pessoas diferentes e com muito pouca monotonia. Portanto, lanço-vos o desafio, usem o chat ativamente, porque senão vão ter que maturar, que é uma coisa que eu também não desejo a ninguém. Indo à tua pergunta, Cíntia,
o momento é inédito, de facto. Qual é o impacto disto? Ainda ninguém sabe muito bem. Em termos daquilo que vai acontecer. Vêem-se alguns sinais, alguns comportamentos, etc. E sem querer puxar o tema demasiado à filosofia, isto foi aquilo que se chama um Black Swan Moment, é um momento de cisne negro, não é? Portanto, aconteceu qualquer coisa que de facto não estava prevista por ninguém e que ninguém estava preparado para defrontar-se com este género de situação, pelo menos naquilo que seria a sua vida normal. Se vocês repararem, a vida das pessoas até ao início do ano faltava-se por um conjunto de regras e uma swimming lane, se quiserem, uma fila dentro de uma piscina muito controlada. As pessoas nasciam, depois iam para a escola, depois estudavam, depois não sei o quê, depois arranjavam emprego, depois etc. e tal. E, portanto, mantinham-se dentro de um conjunto de parâmetros que alguns podiam ser um bocadinho mais diferentes e poderiam variar mais um bocadinho, mas eram muito constantes e muito comuns. E, portanto, este é um momento onde, de repente, desaparecem as referências. Ninguém... É um momento de filme, por assim dizer, quer dizer, tudo aquilo que se via nos filmes de repente começa a acontecer e começa a se desenrolar debaixo dos nossos olhos e as pessoas perdem um bocado as referências. Isto significa que, do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico, há diferenças grandes. Portanto, há uma força muito grande que é ter que mudar e aceitar a mudança, porque existe um argumento fortíssimo e, portanto, houve de facto uma disrupção grande de uma série de coisas. Eu há bocado estava a almoçar, tinha a televisão ligada, estava a notícia a passar e neste momento há igrejas que têm um número de telefone para as pessoas marcarem o lugar na missa. Isto, caros companheiros, há 5 meses atrás não cabia na cabeça de rigorosamente ninguém. Pareceria coisa de brincadeira, que não é no dia de hoje. Portanto, as pessoas mudam e mudam com muita velocidade, porque também não há outro método. Há outro ponto importante que tem que ver também com a noção de que as coisas são efêmeras, ou seja, daquilo que era o planeamento que todos tínhamos para a nossa vida, isto não cabia, não estava, e isto de repente vem fazer uma série de perguntas, que são perguntas mais, então afinal isto pode mesmo acontecer, eu tenho que repensar isto de outra forma, porque aquilo que eu dava por adquirido já não está. E, portanto, há aí mudanças grandes do ponto de vista psicológico, que depois têm tradução direta na realidade e no comportamento. Em termos económicos, bom, aqui ninguém sabe, nem quem tem bolas de cristal, que não são muitos, mas a noção clara é que o PIB mergulhou e vai mergulhar. Não sabemos quanto tempo vai demorar a recuperar e como vai recuperar, de que forma, mas há outro pequeno detalhe, é que há destruição criativa, ou seja, há muita coisa que funcionou de determinada forma até aqui que deixou de funcionar. Portanto, vai funcionar de forma diferente. Eu costumo olhar para isto um bocadinho como deu-se aqui em algumas semanas uma revolução industrial, por exemplo. E, portanto, aquilo que era verdade até determinado ponto e houve ali alguns anos ou décadas de ajuste quando a Revolução Industrial aconteceu, agora aconteceu à bruta e rapidamente. Em termos de transformação digital, as pessoas todas fizeram uma transformação digital em menos de uma semana. De repente, todas as reservas que havia sobre teletrabalho, e que não funciona, e que não sei o quê, e que não se consegue, e que não dá, e que não é produtivo, e etc., desapareceu, estava toda a gente à frente dos seus computadores, aqueles que podiam. Há depois uma outra parte da economia que tem que ver com o toque do mundo real, e essa não consegue teletrabalhar a partir de casa, como é óbvio, mas os outros estavam calma e tranquilamente à frente dos seus computadores, nas suas reuniões de trabalho e a fazer com que as coisas aconteçam. Crianças a ter aulas, e isto aconteceu, se vocês forem olhar para trás, em tempo recorde. Quer dizer, quem diria que isto era possível?
é uma crise, isto é uma crise, claramente, portanto vai haver muita mudança, há muita gente que vai ter que se reinventar, do ponto de vista social vai haver um fardo muito pesado em termos de desemprego que se pretende temporário, portanto muitas das atividades, das ocupações que havia não vão continuar, mas as pessoas também se adaptam e reagem, em especial quando se fala de ecossistema empreendedor, porque é isso que significa ser uma startup. Okay? Em termos de produtividade, também não deixa de ter a sua graça. Eu falava no final da semana passada com um amigo meu que, entre outras coisas, gera um business process outsourcing, portanto, gera um conjunto de serviços para uma empresa grande, e entre eles estava um call center. E eles, de um momento para o outro, porque também tinham o call center baseado em tecnologia, conseguiram pôr as pessoas a fazer o atendimento a clientes a partir de casa. E, surpresa das surpresas, a produtividade aumentou. Portanto, estava toda a gente com medo que isto não funcionava à distância, não funcionava à distância, não é bem assim, não é? Funciona sim, senhor. Eu posso dizer, por exemplo, no meu caso, tenho muito medo quando ligo o computador à segunda-feira, logo de manhã, porque normalmente é quando me salta a estatística do tempo médio por dia de ecrã que eu tive ao longo da semana passada. Já houve semanas em que 11 horas médias por dia, o que é uma coisa um bocado complicada. Mas o ponto comentário de facto é que consegue ser muito produtivo e isto consegue-se até trabalhar muito mais do que se trabalhava antes, porque também se tira o tema das deslocações e do ir e do vir, e dos transportes e etc. Que cumpria a sua missão e tinha a sua relevância, porque agora o pessoal passa o tempo todo sentado e é calls desde as 9 da manhã até ao final do dia, que às vezes se prolonga, non-stop, mas é um ponto também importante. Portanto, há muita coisa que muda, há muita variável que muda, e do que vai ser daqui para a frente ainda ninguém sabe muito bem, mas mesmo que, por exemplo, por magia desaparecesse o tema do Covid, o mundo já não volta ao sítio onde estava. E, portanto, eu acho que vai haver muitas coisas onde se vai notar essa mudança. Acho que, por exemplo, um dos temas importantes é que a importância dos escritórios físicos vai cair imenso. Isto vai ter um impacto sério do ponto de vista do arrendamento comercial, em especial no centro das cidades. Terá outros impactos, por exemplo, quem sabe até mais agradável do ponto de vista onde as pessoas vivem, desde que tenham internet, qual é a diferença entre estar em Lisboa ou estar em São Paulo, no Brasil, desde que as coisas funcionem e que as pessoas aceitem a time zone do sítio onde é suposto estarem. Não é? Portanto, acho que há muita coisa que mudou, e ainda bem, uma crise, olhando para o copo meio cheio, é uma excelente oportunidade de mudar muita coisa. Pois, essa era a minha pergunta. Basicamente, normalmente quando há uma crise, há sempre oportunidades a surgir e uma forma das pessoas aproveitarem para criar coisas novas. Tu vês que isso está a acontecer nesta crise, Está. digamos assim, e em termos de empreendedorismo, vês mais empreendedores, vês mais empresas e mais startups? A história do mais empresas e do mais startups, acho que não conseguimos fazer o histórico ainda durante uns tempos. Isso é uma coisa que tem que ser vista do ponto de vista quantitativo e de números e, portanto, vai levar algum tempo até a gente conseguir ter isso. Agora, o que é que acontece? Há muita startup que já se reconverteu e há muita empresa que já se reconverteu. Okay? E isso é o que se pretende, quer dizer, as oportunidades existem, não são eternas, e, portanto, o trabalho das pessoas é tirarem partido das oportunidades que aparecem e se lhes apresentam, não é? Não vale a pena ficar preso ao passado e chorar por coisas que já aconteceram e que não vão acontecer. E isso está a acontecer. Toda a gente, de uma maneira ou de outra, acho que interiorizou muito rapidamente. Isso não foi bem, talvez tenha até sido um pouco a mal. As coisas têm que mudar e, portanto, vão ser diferentes. E qual é a melhor forma de o fazer? Isto também tem que ver com o caminho de cada um e com o caminho de cada empresa, não é? Porque a gente aceitar a mudança
e pensar, ok, então agora como é que eu acrescento mais valor às pessoas que estão à minha volta, às pessoas com quem trabalho, aos clientes, etc. Isso também é um exercício, e é um exercício positivo, porque quebra, quanto mais não seja, quebra a monotonia e obriga-nos a andar para a frente. Portanto, isso acho altamente positivo. E acho que é uma questão de atitude. Uhum. E estas mudanças, achas que tiveram um grande impacto a nível dos investidores? Achas que veem as coisas de maneira diferente? Qual é que tem sido a perspectiva daquilo que tu conheces do mundo dos investidores? O que é que eles mudaram na sua forma de procurar empresas para investir ou startups? E o que é que as startups tiveram de se adaptar para corresponder a essas expectativas? A lógica dos investidores é uma lógica extraordinariamente simples. Eu acho que às vezes esta mensagem não é assim passada de uma forma tão simples, nunca percebi muito bem porquê, mas as coisas são incrivelmente simples. Portanto, é um investimento como outro qualquer. Ok? E, portanto, a maior parte dos investidores, sejam grandes ou pequenos, aquilo que varia é a escala e os montantes e ou a forma mais científica ou menos científica, mais profissional ou menos profissional, como investem, é uma lógica de portfólio. Eu vou criar um portfólio que de alguma forma minimizo o risco, espero um retorno elevado porque também tenho um risco maior à cabeça, porque se não compraria, por exemplo, uma obrigação de uma empresa estabelecida, ok, e que tivesse rating, etc, e portanto iria buscar 0,5%, ok, é o prémio de risco proporcional ao risco que eu aceito ter. No caso das startups é diferente. Fala-se claramente de ter um portfólio onde há umas quantas que vão morrer, há umas quantas que são zombies, e portanto andarão na linha d'água e depois se calhar, com um pouco de sorte, haverá uma ou duas que de facto vão compensar e vão fazer offset às percas das outras coisas. Mas portanto a lógica é essa, não é outra. Quem olha para um portfólio é isto que quer ver, minimizar o risco e o sítio onde está a fazer as apostas. Há empresas que, com estas circunstâncias que aconteceram, estão mais adaptadas à realidade atual do que outras. Empresas em que, por exemplo, a sua proposta de valor predicava no contacto físico, e agora vamos aqui para uma coisa fácil de perceber, sei lá, um restaurante ou uma empresa que organiza eventos. O seu negócio está assente na interação social de juntar quanto mais gente possível dentro do mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso hoje já não dá, mudou. Portanto, as regras foram alteradas. Estávamos a jogar xadrez, agora estamos a jogar damas, ou gamão, ou outra coisa qualquer. Portanto, há que mudar. E há empresas que têm mais facilidade do que outras em mudar. E, portanto, aquilo que os investidores estão a fazer basicamente é olhar para portfólios e ver quais são as empresas que, de facto, têm capacidade e potencial de se adaptar o mais rapidamente possível e de escalar nesta nova realidade. Okay? Pronto. É sabido também que as empresas, por definição, também estão sempre curtas de dinheiro. E aquelas que devem ser ajudadas com este novo conjunto de circunstâncias, pois sim senhor, haverá que ver o que é que há a fazer para aumentar as hipóteses de sobrevivência. Portanto, isto é um exercício de olhar para dentro, de olhar para os portfólios, de ter conversas profundas e às vezes complicadas com as empresas onde se está a investir, mas é um exercício e que também leva algum tempo, não é? Mas é um exercício que tem que ser feito. Dito isto, não conheço ninguém que não esteja aberto a novas possibilidades. Também, de repente, há não sei quantos modelos de negócio que não eram possíveis e que agora passam a ser. E há não sei quantas coisas que antes não escalavam e que hoje passam a poder escalar. E, portanto, eu diria que é um misto de duas prioridades. Olhar para dentro, perceber o que há a fazer com este novo conjunto de circunstâncias e olhar para fora e ver o que há de interessante. Pois, de facto, essa era a minha pergunta seguinte, que era, ou seja, os investidores estão a ver as empresas do seu portfólio que consideram mais interessantes de investir, com base também nestas mudanças que estão sempre a acontecer, mas lá está, com esta crise e com estas novas oportunidades que falávamos, surgiram novas empresas com novos produtos e essas também procuram investimento. Os investidores, na tua opinião,
continuam abertos a ouvir novos pitches, não é? A conhecer novas startups e a investir. Tens noção do ticket médio que as empresas estão dispostas, que os investidores estão dispostos a investir numa primeira fase? Que tipo de empresas é que têm procurado os investidores nesta fase? Eu acho que nada mudou em termos de tickets e de lógica de investimento face àquilo que era. Portanto, as pessoas tinham fundos que alocavam com determinada lógica e determinado racional e isso continua. Não é? Pode haver um efeito de mercado e pode haver valuations que subam ou que deixam por efeito deste novo conjunto de circunstâncias. Mas isso é o mercado normal a funcionar. Nesse aspecto, é uma coisa muito parecida com o mercado, com a bolsa ou com o mercado de ações ou qualquer coisa desse tipo. Ou a lei da oferta e da procura, tão simples como isso. Agora, em termos de tickets, não vejo que haja nenhum desvio àquilo que era a prática. Em termos de disponibilidade ou de capacidade, o exercício de olhar para dentro, se bem que toda a gente diga, não, eu estou sempre a fazer esse exercício de olhar para dentro. Não é bem assim, porque agora o conjunto de condições que mudou, de facto, é muito maior. É um exercício que leva tempo e que obriga também a alguma capacidade de olhar para as coisas com calma e ver o que é que vai acontecer. Portanto, se a disponibilidade é a mesma, eu diria que depende dos investidores, mas um investidor, por definição, está sempre à procura. Okay? Pode ter mudado a tese ou o setor. Sei lá, quem investisse, por exemplo, não quer entrar por aí com um restaurante, não cabe dentro da definição de startup, mas quem investisse em restaurantes, neste momento, se calhar está mais vocacionado ou interessado no género do negócio. Pois, essa era a minha pergunta seguinte, que era que setores ou de atividade, não é que consideras, ou que negócios é que consideras que são mais interessantes para os investidores nesta fase, pelo menos nesta fase de agora que vivemos, e se puderes fazer Essa, uma previsão também a curto prazo, também poderás. essa tem uma resposta longa e comprida, mas também não é difícil. Há muitas áreas que vão ser, ou já estão a ser, completamente torcidas. Okay? Vários exemplos. E isto basta a gente sentar-se e pensar um bocadinho e a coisa vai saindo. Não é um exercício difícil, é até um exercício engraçado. Healthcare. Healthcare vai sofrer um reboot completo. Não é difícil de perceber como. A lógica que existia até ao início deste ano é uma lógica que, como diriam os brasileiros, furou. Não é? Portanto, deixa de ser. E é preciso repensar todo o sistema de healthcare. Quantas videoconsultas é que a gente tinha conhecimento antes de março? Não havia, não é? Toda a gente diz, não, mas o relacionamento com o médico é fundamental, é preciso estar, é preciso não sei o quê, é preciso não sei o que mais. Agora há um monte de coisas que acontecem por videoconsulta. Não tem o mínimo problema. Se calhar, se é uma primeira consulta, convém ser presencial, ou se é preciso olhar para a perna ou para o pé, ou fazer alguma coisa dessas, algum exame físico, sim senhor, é preciso lá estar. O resto, se é para atualizar uma receita, ou acabaram-se nos comprimidos disto, ou receita-me lá mais daquilo, ou não sei aquilo, para que é preciso lá ir? Portanto, o setor do healthcare vai levar uma volta muito grande. Eu suspeito, e mais do que suspeito, gostava que a oportunidade fosse aproveitada para também investir mais naquilo que é a prevenção. Ou seja, muito do que existe hoje em termos de healthcare é a pessoa está doente, vai ao médico para se curar ou para ir buscar uma prescrição que minimiza os sintomas. Portanto, e acho que uma das coisas que vai ser muito mais valorizada é a prevenção. O meu amigo faz exercício físico, o que é que come? Tem o peso certo e costuma ir ao médico todos os anos e não sei o quê, faz os exames e não sei o que mais, porque uma das questões do healthcare tem que ver com o custo.
Nós hoje, por exemplo, termos a percentagem da população que temos com diabetes é uma conta impressionante em termos de peso no healthcare. Não seria muito mais barato fazer a prevenção disto em vez de depois andar a corrigir o mal que já está feito? Portanto, eu acho que há muito espaço, não só naquilo que é o modelo de negócio, na forma de entrega daquilo que são cuidados de saúde no healthcare tradicional, como também para o foco mudar mais para o tema prevenção. Atrás disto, há um monte de coisas que são arrastadas. Por exemplo, a história de pay-per-use, ou se eu for uma pessoa saudável e, de facto, faço exercício de uma forma recorrente e continuada e não sei o quê, a minha companhia de seguros é capaz de me dar um desconto na sua vida. Okay? Portanto, healthcare, claramente, para mim, é uma área onde há muito por onde explorar. Algo que aparece também muito ligado a isso é a parte de agritech, ou produção alimentar, ou chamem-lhe o que quiserem. A economia circular, sustentabilidade, tudo quanto vai por aí, porque isso depois, lá está, estamos na prevenção e, portanto, isso depois tem implicações do ponto de vista da healthcare. E há vários movimentos nesse sentido. Por exemplo, em termos de União Europeia, há claramente uma preocupação enorme sobre a Europa Verde, porque também as coisas, como têm estado e na rota que estavam a seguir, também não vão lá. Quer dizer, estes relatos que de repente a gente pôs um bocado de travão ao tráfego nas grandes cidades e a poluição desceu para níveis como não se viam. Eu no outro dia vi uma fotografia que me chegou de uma cidade na Índia, mesmo sítio, tirado antes e depois. Quer dizer, no primeiro sítio está tudo, está um nevoeiro, um smog horroroso, não se vê coisa nenhuma, e o segundo sítio vê-se o sol radioso e as coisas têm outras cores e não sei o quê. Acho que atrás também deste drive de healthcare e de sustentabilidade vai ser feita muita coisa, e ainda bem. Okay? Isto tem outras implicações. Uma delas tem que ver, por exemplo, com o petróleo. E, portanto, a eletrificação de tudo quanto é transporte, que é uma tendência que já estava a funcionar. Agora, qual é a novidade? Eu acho que também, mercê de tudo isto que aconteceu, as pessoas começam-se a perguntar, e faz muito sentido ter carro, quando o carro passa 95% do tempo parado na garagem? Se calhar não preciso de um carro, se calhar preciso de serviço de transporte e pago de boa vontade quando tiver que o pagar, e mesmo assim sai mais barato, porque andar preocupado com seguros e revisões e inspeções e coisas e não sei. E isso desloca o foco também da decisão individual de comprar o carro, se é elétrico, se é gasolina, se é gasóleo, desloca o centro de decisão mais para frotistas, quanto mais não seja os Ubers ou os táxis ou quem quer que depois preste o serviço. E portanto aí vai ser muito simples, quer dizer, quem poluir e quem tiver que comprar créditos de CO2 para que o negócio possa funcionar, vai direto à margem, portanto não vai ter graça. E a eletrificação vai avançar e não tenho muita dúvida em relação a esse assunto. Com isso vem uma diferença em termos de balanço geopolítico. E portanto quem hoje vive do petróleo vai passar um mau bocado. Mas isso, mais uma vez, é mudança. Outro setor que também está mortinho por levar uma grandíssima volta é a educação. Porque vivemos não sei quantos anos, quer dizer, o sistema educativo, tal e qual como o temos agora, foi algo que foi feito em 1800 e qualquer coisa. Portanto, século XIX, vigorou durante o século XX e agora estamos no século XXI, já lá vão 20 anos. Não é? O modelo tradicional em que toda a gente achava que tinha que ser assim, tinha que ser uma aula com o professor e com as pessoas sentadas e a fazer trabalho e não sei o quê, guess what? No more. Portanto, já não é bem assim. E vem-se ver, e se calhar
há coisas que podem ser substituídas por interações virtuais, aulas virtuais, etc. Por aí fora. Não estou com isto a dizer que o modelo vai ser totalmente virtual, não acredito nisso. Agora, se calhar há muita coisa que passa a poder ser feita num modelo misto e muito mais hands-on e não ser tão diretivo como era no passado. O problema da educação é um problema que curiosamente varia conforme os países. Nós em Portugal temos muita sorte, o nível de propinas que temos é ridiculamente baixo comparado com o que existe noutros países. Quem quiser ir fazer um curso universitário nos Estados Unidos, se for preciso, chega ao final do curso com uma dívida às costas de $250.000, $300.000 e não tem que se esticar muito. E isso depois tem implicações do ponto de vista das decisões de vida, porque já não é tão fácil comprar casas e etc. Por aí fora. Mas portanto, a educação está mortinha por levar uma grandíssima volta. E as coisas não vão ser como têm sido até aqui. Portanto, claramente é outro dos pontos que está aí mesmo perto. Depois, eu diria, mais 2 setores pelo menos. Acho que a administração pública também vai sofrer uma pressão grande, quanto mais não seja porque deixa de haver dinheiro e recursos para grandes floreados e grandes burocracias, e portanto as coisas vão ter que ser altamente transparentes e ágeis. E vai ser uma pressão grande, porque as pessoas vão pôr a questão em termos de custos, dizendo eu não estou disponível para pagar isso. Os meus impostos não vão para aí. Eu afirmo isso com o meu voto. Portanto, acho que isso vai ser uma tendência bastante forte que também vai ter aqui alguma alteração. E depois tudo quanto tem a ver com transformação digital e tecnologia que de alguma forma mexa ou sirva de catalisador ou de enabler a tudo isto que falámos ou outras áreas, com certeza que vai estar aí, não é? Eu avisei que a resposta era longa. Sim, sim, mas foi ótimo, assim, acho que tocaste aqui em vários pontos que vão sofrer aqui grandes alterações e que vamos ver aqui muitas mudanças no futuro muito próximo, o que também, lá está, é positivo, é uma renovação um bocadinho da forma como vemos as coisas e de como as coisas funcionam. Algumas delas, como referiste, também já há muito tempo que são assim e que também já mereciam também uma renovação. Agora queria-te ler aqui alguns comentários que temos recebido no chat, também servem como provocação, não é? Portanto, o Vítor Ferreira diz que o impacto desta pandemia deve ter sido diferencial entre as zonas norte e sul do país e o condicionamento extrativo teve as suas fases predominantes, quer sejam as empresas industriais, turismo ou serviços, e que as empresas vão precisar de investimento em qualquer das respectivas áreas, derivada da situação débil da maioria das empresas. Não sei se queres comentar isto, se queres que eu continue a ler também alguns dos outros comentários e no fim comentas. Não, isso é verdade. É assim, concordo. Toda a gente vai precisar de dinheiro porque nada ficou como estava. Aí, portanto, vai ser preciso investir. Como é que isso vai ser feito? Isso é que é a grande pergunta. Pois, nem tudo será capital privado, não é? E realmente esta nossa sessão seria mais focada em capital privado, mas se quiseres comentar também a parte do capital público que será investido neste tipo O, de o Estado, qualquer que ele seja e qualquer país que ele seja, tem um desafio enorme neste momento, que é o que é que se faz a isto? Isto não está no livro, não é? A receita para reagir a uma situação destas não existe. Ninguém a testou. Pode haver alguns papers académicos com algumas ideias peregrinas, mas isto nunca foi testado na realidade. Okay? Portanto, há que perceber que isto também é uma experiência sociológica em grande escala. Okay? E ninguém sabe muito bem qual é o resultado destas coisas. O desafio aqui é o balanço certo. Qual é o papel do público, qual é o papel do privado, onde é que um acaba, onde é que o outro acaba, quem é que é mais importante e em que tempo, quem é que consegue reagir mais depressa e onde. Portanto, tudo isso são questões importantes, não há respostas canónicas para isso. Certo. Depois, ainda o Vítor comenta que isto se gera da forma que os investidores terem de olhar para dentro, mas simultaneamente para fora, como também falámos,
porque a expansão do mercado terá de estar nas possibilidades de poderem desenvolver-se perante as necessidades do mercado e em que as mesmas têm que se adaptar às novas tecnologias a fim de poderem dar as melhor captação de informação e neste campo é uma meta que as empresas têm de proceder no desenvolvimento dos seus negócios. Pronto, acho que também já tocámos este ponto, não é? Com o que estávamos a falar da transformação digital e que as empresas têm que se modernizar nos vários setores e tu até identificaste alguns deles que vão ter aqui uma grande volta. Depois a Filomena Silva indica que os investidores terão um papel aqui muito importante, para além da procura de retorno, podem ajudar a moldar todas estas inovações que serão necessárias, como dizia bem, ao nível da saúde, sustentabilidade, educação e até laboral. Pois, de facto, é aqui um comentário a concordar com o que tinhas dito. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este ponto. Não, eu queria alguma coisa que não concordasse comigo. No fundo, toda a gente concorda contigo até agora. Se houver alguém que não concorde, por favor, comente agora no chat. Que medo. E depois o Vitor ainda comenta que a educação, na realidade, é o pilar da base de tudo, em que o atual modelo de ensino terá de sair do seu conservadorismo, diria eu, e evoluir para maior forma de informação, onde tem havido grandes obstáculos face à cultura existente e à criação de nova cultura do ensino. Portanto, aqui há algumas dificuldades apontadas pelo Vitor, que lá está, têm sido aquelas entraves à modernização e que agora temos visto que, por motivos externos, foram ultrapassados rapidamente, numa semana, como tu dirias. Portanto, agora temos aqui uma pergunta do José Mendes. Quais são os modelos de negócio que terão urgentemente de mudar? Portanto, é a pergunta do José. Pedro, se quiseres então comentar. A questão, eu não poria a coisa em termos de modelos de negócio. Portanto, modelo de negócio, há N modelos de negócio. Há aí bibliotecas de modelos de negócio que têm 300 e tal modelos de negócio diferentes, ou combinações de vários modelos de negócio. Portanto, o problema não é o modelo de negócio. O negócio é a forma como se consegue entregar valor em troca de dinheiro. Quem paga, quem usa, quem dá ou quem põe à disposição. O modelo de negócio, para mim, não muda nem deixa de mudar. Quer dizer, é um modelo que existe e que aplica-se a determinada realidade. O que muda é a proposta de valor e, portanto, mudam os setores, muda a forma como se entrega, etc. por aí fora. O que vai acontecer necessariamente é que a veia criativa vai ser altamente explorada. Eu vou ao exemplo, quer dizer, isto até já chatei a usar sempre o mesmo exemplo, da história do Uber. É claro, havia um modelo vagamente parecido antes, que eram os táxis, onde também se pagava por Uber, e de repente foi ligeiramente alterado do ponto de vista cosmético pela tecnologia, mas o modelo de negócio não é assim tão radicalmente diferente como é o modelo dos táxis. Muda a forma como o valor é entregue, mudam algumas coisas, outras coisas são muito mais fáceis por causa da tecnologia, claro que sim. Por exemplo, a história do pagamento. O pagamento continua a ser uma peça fundamental do modelo de negócio. Num caso faz-se, ou fazia-se antigamente por dinheiro, e agora faz-se por cartão de crédito e as pessoas não precisam de andar a contar dinheiro nem a dar trocos, não é? Portanto, o que é que mudou de fundamental? Se calhar não foi assim tanto. Agora, ao mesmo tempo, isto tudo embaralhado e empacotado é completamente diferente daquilo que era. Okay? Portanto, a questão não é se o modelo de negócio mudou ou deixou de mudar. O que pode haver, sim, é alguma preponderância de alguns modelos de negócio de utilização versus propriedade. Ou seja, mas isso também é velhíssimo, compro casa ou arrendo? Compro carro ou alugo? Ou financio? Não é? Portanto, em termos de modelo de negócio, não há assim uma diferença tão radical. Existem diferenças na forma como se entrega valor a quem e como. Ok?
As pessoas continuarão sempre a pagar de alguma forma pela conveniência ou pelo serviço ou pelo produto. Boa, obrigada pela resposta. Tinha aqui também mais uns comentários, vou-te ler assim muito rapidamente e depois passamos para a próxima pergunta. Portanto, o Tiago Fonseca diz que o investidor está apenas à procura do retorno do investimento, não está preocupado com todas as outras questões. Não sei se queres comentar esta afirmação. Quais são as outras questões? Suponho que sejam questões externas, como lá está o que se está a passar, toda a preocupação social. Agora, não sei se concordas ou não com esta afirmação. Normalmente as pessoas têm várias motivações para fazerem as coisas. Não adianta dizer que o dinheiro não é uma delas, porque isso é mentira. Ok? E é preciso ser muito claro na forma como se põem estas coisas. Não vale a pena estar a adorar a pílula. Há pessoas que têm claramente como driver o impacto, mas não é por isso que fazem investimentos disparatados. Portanto, mesmo quem investe por causa da componente social, e em teoria pode ser alguém que não tenha que voltar a preocupar-se com dinheiro em momento algum da sua vida futura, não acredito que não veja o tema retorno. Okay? Portanto, a resposta, um pouco mais dirigida ao Tiago, sim, tudo o resto interessa. Agora, não se pense nunca que o dinheiro e o retorno não são um fator que pesa imenso. Boa, obrigada. Outro comentário do Vítor é que, lá está, a situação presente é de facto mais importante. Os empresários estão à procura que seja o Estado a alavancar a situação, mas é impossível porque cria uma destabilização social e, no fundo, económica. Os investidores têm de correr assim riscos e sem isso não se poderá fazer esta reerguer da economia. Qual é que é a tua opinião? Entramos na política, não sei se vou ser consensual, mas também não estou nada preocupado com isso. O Estado somos nós. Os investidores somos nós, todos. Há quem invista em dinheiro, há quem invista em tempo, há quem invista em trabalho, há quem invista em esforço, etc. Mas o Estado somos todos nós. Há alguma tendência para pensar que o Estado vem e toma conta, mas isso não existe. Podem existir Estados que liguem a impressora do dinheiro e que pareça que isso resolve o problema. Mas não resolve, quer dizer, basta olhar para a história. A Primeira Guerra Mundial apareceu de uma questão de hiperinflação que nasceu em determinado ponto da Europa. Não vale a pena entrarmos aqui no detalhe da história. Mas quem quiser vai ver, porque a lição está lá, não é? E depois houve uma série de consequências e de sequências de decisão que levaram a todo um conjunto de coisas que aconteceu por aí. Portanto, o Estado somos nós. O Estado, eu não estou à espera e não conto com o Estado para nada daquilo que é a minha vida. Não espero nada do Estado. Eu gostava muito que o Estado conseguisse tratar de uma série de gente que não tem condições de tratar de si. E que, portanto, houvesse um baseline que permitisse às pessoas construírem daí para cima. Mas a responsabilidade de fazer o mundo girar, e em particular o seu mundo girar, é de cada um de nós. Não há outra aqui. Portanto, a história de vamos dar apoios a isto ou aquilo não é o Estado que está a dar apoios, somos nós que estamos a dar apoios com o dinheiro dos nossos impostos. Ok? Que há decisões que têm que ser tomadas e às vezes é preciso puxar mais para um lado, às vezes é preciso puxar mais para o outro. Claro que sim, com certeza. Agora, isto não é de borla, as ajudas do Estado não são de borla, o dinheiro dos investidores não vem de borla. Portanto, Estado, investidores, trabalhadores, somos todos. E o tema aqui é muito simples, é o que é que eu posso fazer por mim e pelos outros. Ok. Obrigada pela tua resposta. Tenho aqui um último comentário da Filomena, que indica que será preciso coragem para mudar as várias abordagens e a realidade é que há alguns modelos se aumentou a produtividade, exatamente porque se eliminavam alguns ladrões de tempo, entre aspas, mas porventura haverá mais preocupação em prestação de serviços ao invés de tantas análises de publicidade e marketing ou disponibilização de plataformas para tal. Não sei se concordas com esta afirmação. O que é que ela diz? Desculpa, qual é o argumento?
Portanto, haverá mais preocupação em prestação de serviços ao invés de tantas análises de publicidade, marketing ou disponibilização de plataformas para tal. Uma é o precursor da outra, portanto, publicidade e marketing é algo que leva ou tenta levar à promoção do consumo, seja público, seja privado, seja empresarial, ok? Portanto, enquanto houver produto para oferecer, há de haver sempre advertising, promoção, marketing, etc. Qual é a dose de cada um? O mercado dirá. Pois, de facto, acho que era esse o argumento que a Filomena estava a tentar explicar aqui, que consoante os tempos, não é? O investimento poderá ser maior ou menor, tanto investimento de tempo, como também os valores que são apostados neste tipo de preocupações das empresas. Tinha aqui mais duas perguntas, assim, muito específicas, sobre a preocupação dos investidores quando conhecem uma nova startup. Portanto, quando as startups fazem o seu pitch, o que é melhor avaliado ou o que é mais importante para o investidor? É o negócio em si, o valor do mercado, a equipa, a tecnologia? Queres comentar aqui o que é que consideras mais importante quando, por exemplo, tu vais conhecer uma nova startup ou um novo Há projeto? duas, há duas perguntas fundamentais e sem isso nada funciona. Primeiro é a ideia. Okay? E estou a dizer ideia de propósito, não estou a falar em negócio, nem em modelo de negócio, nem em coisa nenhuma, estou a falar em ideia. Okay? Porque às vezes não se tem um modelo de negócio à partida. Ou não se descobriu, ou não se sabe muito bem como é que o mercado vai reagir, ou há mais variáveis em cima da mesa. Portanto, é a ideia. Esta ideia pode escalar ou não. Esta ideia é uma boa ideia que pode escalar ou não. O que é que eu quero dizer com escalar? Um investidor tipicamente está à procura de multiplicadores. Portanto, se a ideia é um negócio de serviço, onde para entregar o serviço, onde para entregar cada serviço eu preciso contratar mais uma pessoa, eu posso ter a parte financeira muito bem feitinha, mas cada cliente, e por exemplo, imaginem que eu tenho uma margem bruta de 15%. Cada cliente que eu ganhar a mais vai-me dar 15% de margem. E eu vou ter que contratar uma pessoa para entregar esse serviço. Não escala. Porque eu, para conseguir chegar a uma receita interessante, se calhar tenho que contratar 100 pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, etc. por aí fora. Portanto, a ideia escala ou não escala? Portanto, é boa, escala ou não escala? Okay? Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a equipa. São estas as pessoas que conseguem executar e implementar esta ideia e que conseguem fazer com que isto funcione, sim ou não. Agora convençam-me. Portanto, não vai muito mais para além disto. Consideras que são esses os dois pontos fundamentais, É, principalmente no primeiro impacto? é. A ideia realmente é boa e pode nem ser uma ideia completamente especificada, no sentido em que há muita coisa que não sabemos exatamente como é que vai funcionar, se o mercado vai aceitar, se realmente vai ser assim, se o preço está certo, se a forma de entrega é aquela, etc. Mas a ideia parece boa ou não? A ideia merece investigação ou não? E pode escalar ou não? E depois, é esta a equipa e são estas as pessoas que vão agarrar e levar isto do ponto A para o ponto B, sim ou não? O resto são detalhes. Ok. E relativamente a esses detalhes, queria explorar um bocadinho mais o tema que é quando as startups vão conhecer os investidores, que materiais é que devem ter prontos? Ou se existe alguma coisa que os investidores apreciam mais? É um pitch? É um canvas? Qual é que é a tua perspectiva? Basicamente é serem capazes de explicar o seu conceito como se o investidor tivesse 5 anos.
sem gaitinhas e frufrus, sem palavras muito caras, coisas simples. Nós fazemos isto. Portanto, é ir direto ao assunto da forma mais fácil possível. Pronto. Porque isso, quando se explica alguma coisa a uma criança, por exemplo, de 5 anos, obriga-nos a dominar o conceito e a perceber o que é importante, o que é acessório. E, mais ainda, explicar o conceito, o investidor que está do outro lado não tem por perceber daquela área de negócio ou daquele tipo de negócio em particular. Eu, por exemplo, nunca sonharia investir num restaurante. Está completamente fora de questão para mim. E à exceção dos últimos 2 ou 3 meses, costumava lá ir todos os dias. Não é? Mas para mim continua a ser um mistério como é que uma pessoa se senta numa cadeira à frente de uma mesa, vem alguém com o papel, a gente diz, quero isto, se faz favor, e aquilo aparece feito passado um quarto de hora ou 20 minutos, e às vezes até menos. Portanto, eu não percebo como é que esse milagre acontece. Nunca na vida me meteria num negócio desses. Nunca. Mas isso é um problema meu. Não é um problema de quem me propõe o negócio. Sou eu que não percebo e ainda não chegou o tempo de perceber, mas acho que aquilo é muito complicado. Uma pessoa tem que se levantar de manhã, ir à praça e não sei o quê, comprar as coisas, fazer e como é que se faz e como é que não se faz e como é que aquilo depois só demora 20 minutos a acabar de cozinhar e etc. Os investidores não têm por que conhecer todas as áreas ao detalhe. Agora, há uma série de coisas que são básicas, quer dizer, como é que se vende, como é que se compra, como é que se transmite a de valor, como é que se controlam os números, como é que se mexe nos números, como é que se olha para os números, como é que se vê como é que se vê que está, mas isso são skills operacionais, não é? Se alguém quiser saber quais são, vá ao currículo de um MBA qualquer, está lá tudo explicado. Só por os títulos das cadeiras está lá tudo explicadíssimo, não é preciso mais nada. É preciso perceber como é que se faz controle de gestão, quais são os indicadores, como é que isto, como é que aquilo, não sei o quê, não sei o que mais. E é preciso ter alguma experiência e algum jogo de cintura para estas coisas. E há outra coisa que ajuda muito, que é perceber como é que se gerem as pessoas e perceber como é que, o que é a dinâmica de uma equipa. Okay? Agora, o resto do negócio, se vier alguém, por exemplo, dizer que tem uma vacina para o Covid, eu não faço a mínima ideia como é que se faz uma vacina para o Covid. Não sei, não sou bioquímico, não faço a mínima ideia. Agora percebo quais são os fundamentais do ponto de vista económico de uma coisa destas. Como é que isto pode escalar, que isto está a ter um custo de produção, que vai ter uma procura assegurada, etc, etc, etc. Portanto, as pessoas têm que perceber que muitas vezes os investidores não dominam as áreas de mercado onde estão. E muitas vezes também não querem dominar. Ok. As pessoas especializam-se em determinada coisa, não têm, porque de repente todas perceber do negócio de restauração ou não sei o quê. Eu não percebo, continuo a ter pouca motivação para perceber. Gosto muito de lá ir, de ser utilizador. Agora, como negócio, Pois, eu percebo. Portanto, a ideia é que sejam, pelo menos numa primeira reunião, seja muito simplificado o conceito, de forma a que todos compreendam, mesmo que não sejam investidores, e assim depois poderão ser aprofundadas segundas, terceiras reuniões, o que é que, depois explora mais o tema. qual é a ideia? Qual é a ideia? E de facto, se a ideia for boa, a ideia vende-se ela própria. Não é? E depois, expliquem-me lá porque é que são vocês, por favor, as pessoas certas para dar com isto para a frente. Ok. Tá bom, eu por mim, eram as perguntas que eu tinha para te fazer. Eu abriria agora as perguntas à audiência. Já temos uma aqui no chat, que é do Luís Rosa. Indica como é que o Pedro analisa o novo paradigma na área da restauração, fruto das alterações provocadas pelo Covid. Que futuro para o setor da restauração ou hotelaria? Não sei se tens alguma ideia sobre este assunto. Posso explicar? Acho que vai ser um bocadinho diferente. Acho que vai ser um bocadinho diferente, pelo menos nesta fase. Neste momento é algo que tem N restrições.
eu, para mim, é um mistério como é que alguém que tenha um restaurante, por exemplo, considera abrir com metade das mesas ou dos lugares às mesas. Porque isso, se calhar, quer dizer que se conseguirem fazer dinheiro com 50% de ocupação, quer dizer que a margem era acima de 50%. O que fico muito contente se é esse o caso, mas não acho que seja a regra, não é? Portanto, acho que a restauração vai mudar. Agora, o que não acho que mude é o apetite que todos temos para a parte social que nos é dada também para a restauração, para além da parte de alimento. E, portanto, os restaurantes não vão fechar. Vão ser diferentes? Sim, possivelmente vão ser ligeiramente diferentes. Talvez haja mais preocupações em termos de higiene ou de sanitização ou o que quer que seja. Diga-se de passagem, também não está mal, não é? Porque estamos a falar de comida. Mas não acho que o conceito vá mudar radicalmente. Porque quem vai ao restaurante vai com o intuito de cumprir uma necessidade básica, claro que sim, alimentar-se, mas também há sempre uma componente social. Isso há de continuar sempre. Não estou a ver o bicho homem, de repente, passar a preocupar-se só com a parte de alimentação sem mais nada. Portanto, acho que resumindo, a fase atual acho que é um bocado transiente, ou transitória, se quiser. Portanto, sim, vai haver aquelas coisas e tal. Mas ninguém vai deixar de ir de férias, também estou convencido disso. Que as pessoas vão estar mais separadas nas praias. Eu acho que isso até é bom. Porque antes estar ali a levar com a areia do vizinho do lado também não era muito interessante. Portanto, É verdade, eu vou ter de concordar contigo. nem tudo é mau. Tenho aqui uma pergunta, aliás, tenho aqui um pedido do Pedro Reperdão para fazer uma pergunta. Pedro, se quiser ligar o microfone e fazer a pergunta por voz. Posso? Estão a ouvir? Claro, venham. Estás bom, Pedro? Pedro, bem-vindo ao Lispolis Digital, não é? Para quem não sabe, mas o Pedro já esteve no Lispolis aqui há uns anos, há uns largos anos. Eu tenho uma pergunta. Imagina que nós, Lispolis, estamos agora a lançar um programa de aceleração para o Healthcare Tech. O que é que nos sugerias? Que cuidados ter? Que oportunidades estão aí? E agora só um comentário antes de estar aí, pode responder, e novamente irmos buscar aos Estados Unidos. Parece que a NBA se preparou para uma coisa deste género, ao contrário do futebol em Portugal, que ninguém sabe como é que vai arrancar, eles pararam e já estava tudo definido o que é que iria acontecer com ordenados, como é que aquilo iria reativar. Portanto, eles já tinham previsto exatamente o que fazer numa situação destas. Aquilo parou e não houve conversas para ninguém. É o único caso que eu conheço até agora, dito de uma forma tão clara, quer dizer, não houve dúvidas, eles sabiam tudo escondido. Mas pronto, voltando ao healthcare, até que se fôssemos lançar uma aceleradora, o que é que comentavas? Então respondo-te às duas, se não te importares. No caso da NBA, não sabia, não me espanta em demasia e não seria a única. Ok? E o que é que eu quero dizer que eu não seria a única? A maior parte das empresas grandes têm planos de contingência. Alguns, por exemplo, uma empresa grande que trabalha na área de defesa, eu garanto que tem um manual altamente exaustivo sobre tudo o que tem que fazer em caso de guerra nuclear, em caso de ataque extraterrestre e o que mais seja. O problema é que depois há um determinado patamar onde a coisa não desce e as empresas a partir de certo nível não fazem isso. Okay? Mas é uma prática de gestão que existe e muito bem em muito sítio. A maior parte dos grandes retailers em Portugal sabem o que é que têm que fazer em situações vagamente parecidas com isto. Quer dizer, não estou a dizer que haja um plano, ou que houvesse um plano específico para a Covid-19, mas em caso de coisas deste género, há muito boa empresa em Portugal que sabe que tem que cortar a força de trabalho a meio, põe metade em casa, depois volta a outra metade, etc. Portanto, há um conjunto desse tipo de regras que a partir de determinado nível está mais ou menos definido. Pode não dizer
tudo o que fazer ao detalhe em caso de ataque extraterrestre ou pandemia de Covid-19, não é? Mas pelo menos os princípios lá estão. Na presença de uma ameaça não sei quê que possa fazer acontecer ou não sei quê, pois sim senhor, aquilo que se faz é isto, aquilo e aquilo. E, portanto, tem pelo menos a framework mais ou menos alinhada. Disso não tenho a mínima dúvida. Os negócios mais pequenos é complicado. Claramente é complicado e, portanto, aí não há plano nenhum de contingência. Não existe plano de contingência na Feira de Carcavel. Isso é mais do que garantido e, portanto, as pessoas têm que inventar, não têm outro remédio. Voltando à tua pergunta do healthcare. Montar um acelerador de healthcare, eu diria que o grande truque, e não só em healthcare, mas em qualquer acelerador, é dar às empresas o baseline em termos daquilo que é uma gestão financeira, de recursos humanos, vendas, marketing, etc. Ou uma base de gestão que lhes permita fazer essas atividades. Muitas das ideias vêm de pessoas que conhecem muito bem a área. E, portanto, se estiveres a falar de healthcare, são pessoas que conhecem muito bem o healthcare. Agora, para conhecer muito bem o healthcare, é pá, de certeza que não são especialistas na criação de portais web. Nem são pessoas especializadas em termos de vendas à indústria farmacêutica. E, portanto, aquilo que são as ideias básicas daquilo que é o produto, normalmente não é preciso mexer muito com isso, porque as pessoas sabem do que falam. O resto é que costuma faltar. Como é que eu vendo isto? Como é que eu faço isto? Como é que eu giro isto? Como é que eu contrato? Como é que eu despeço? Como é que eu faço? Como é que eu aconteço? Como é que eu promovo? Como é que eu priorizo? Portanto, eu diria que o fator crítico de sucesso em qualquer programa de aceleração é o acesso que tu tens ao mentorship. Mais até do que o dinheiro. Dinheiro é preciso e é necessário. Absolutamente de acordo. Agora, quem é que pode ajudar estas empresas em que muitas vezes as coisas estão na base do conceito? São áreas complexas e complicadas, bioquímica, etc., aquilo que for. Portanto, são áreas que implicam que necessariamente aquelas pessoas tiveram uma preparação específica que lhes levou anos da sua vida e que necessariamente e normalmente não investiram ou não puderam dedicar tanto tempo a outras disciplinas que neste momento são necessárias. E, portanto, este é o comentário genérico que eu te faria. Põe em place uma rede de mentores, de pessoas, de recursos, chama-lhe o que tu quiseres, que possam ajudar a desenvolver estas empresas naquilo que são, ao fim e ao cabo, os skills que lhes faltam e que são os mais básicos empresariais, e a taxa de sucesso aumenta, não tenho grande dúvida sobre isso. Boa, obrigada. Acho que ficou esclarecido, Pedro. Temos aqui mais uma questão do João Paulo. Pergunta como é que o Pedro analisa a evolução do trabalho de 100% remoto aqui em Portugal no pós-Covid? Ou seja, qual é que é a tua perspectiva de futuro, não é? Portanto, Pronto, do então trabalho. vamos lá. Há várias coisas que eu acho que vão acontecer. Há trabalho que não tem hipótese nenhuma de ser remoto. Havia aí uma fotografia que andou para aí a circular, que era o João, que era pedreiro, estava-se a preparar para a sua sessão de trabalho remoto. E então estava sentado na mesa da sala, tinha a betoneira ao lado, a saca de cimento e o tijolo. Portanto, não dá. O João tinha que exercer o seu trabalho no local físico onde era suposto fazê-lo. E ainda bem. Ok?
existe outro tipo esse é um dos tipos de trabalho. Não dá para digitalizar de nenhuma forma o feitio ou o que quer que seja, nem nunca na vida vai ser digitalizado. Não o trabalho de construção, se calhar há de ser feito de outra maneira, mas esse género de serviço neste momento está fora de questão. Depois há o trabalho que pode ser feito parcialmente em formato digital. E o que é que quer dizer parcialmente? E cabe aqui muita coisa. Há muito trabalho, principalmente o trabalho administrativo, que tem pouca razão de ser para ter que ser feito presencialmente. Sei lá, contabilidade, por exemplo. Quer dizer, as pessoas precisam dos documentos, das pastas, das faturas, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, precisam de ir ao local onde têm as suas ferramentas de trabalho, mas depois o trabalho propriamente dito, porque é que não há de poder ser feito em sua casa? Pode, perfeitamente. E aqui estamos, por exemplo, num misto, em que, bom, eu se calhar posso ter que ir à empresa uma vez por dia buscar pastas, mas porque é que é de ir à hora de ponta, ou porque é de lá passar o dia inteiro, ou porque é que, pois, se eu sou muito mais produtivo em casa, vou lá de manhã, ou vou lá à hora do almoço, ou não sei o que, faço o que tenho a fazer, e depois venho para casa e trato da minha vida, e se não precisa trabalhar à noite, trabalhar à noite, se não precisa trabalhar à noite, não trabalhar à noite, isso é comigo, e portanto as coisas funcionam muito com base no output e não propriamente com base no processo. Há outras coisas que não dá, quer dizer, há outras coisas que envolvem sincronização e, portanto, as pessoas têm que estar a trabalhar no mesmo sítio de forma coordenada. E há outros depois cujo valor pode ser entregue perfeitamente de forma remota. Se as pessoas querem fazer isso ou não, isso é outra conversa. Há muita gente que sente falta da componente social e, portanto, esta história de estar fechado em casa 2 meses não é bem a receita para toda a gente. Mas, se calhar, há muitas nuances que podem acontecer com base nestas premissas. Por exemplo, uma pessoa que tenha que entregar o seu trabalho de uma forma principalmente remota, porque é que não há de demorar, sei lá, no meio do Alentejo? E resolve uma montanha de problemas de casas, de rendas de casa altas, de não sei quê, de empréstimos, de não sei quantos, enfim. E vive, se calhar, de uma forma que se identifica muito melhor com o seu estilo de vida ou com aquilo que quer fazer ou o que quer que seja. Portanto, acho que vai haver esta liberdade. Curiosamente, já havia muito disto a acontecer. Por exemplo, em Londres. Londres é uma cidade completamente proibitiva do ponto de vista de custo, ou era, melhor dito, até aqui há algum tempo atrás, do ponto de vista de custos por causa das rendas. E havia muita coisa, em especial no setor financeiro, que tinha o seu epicentro em Londres. Mas, curiosamente, havia também muita gente, muita gente, não é que era a esmagadora maioria das pessoas que trabalhavam no setor financeiro, que trabalhavam remotamente e, portanto, viviam calma e tranquilamente nas suas casas de campo a 100, 200, 300, 400 quilómetros. Iam ao escritório uma vez por semana por uma questão de socialização, ou iam para a reunião semanal com o chefe e com os pares e com os colegas e não sei o quê. Bem, depois iam à vida deles, faziam o trabalho que tinham que fazer e entregavam e tinham tanto sucesso como outros quaisquer e tinham uma qualidade de vida completamente diferente. Portanto, aquilo que eu acho que vai acontecer é muito nessa base. Que é, as pessoas vão querer socializar, sim, e curiosamente o facto de ter um escritório, ou ter uma cafetaria, ou um refeitório, ou não sei o que, vai ser visto como uma coisa altamente valorizada. Eu, quando vou ao escritório, consigo lá encontrar os meus colegas e, portanto, consigo tratar a componente social. Epá, mas o resto da semana não me chateiem que eu estou muito bem no sítio que escolhi, onde vivo e a fazer o meu trabalhinho. Portanto, acho que o futuro vai passar assim por este género de situações híbridas, onde as pessoas até vão ser muito mais felizes a fazerem o que é suposto fazerem, porque se calhar há quem não gosta de trabalhar de manhã, portanto, porque é que não há de trabalhar à noite ou à tarde? Lá eu, desde que o tipo de trabalho permita. Boa, obrigada. Temos aqui um comentário da Filomena que diz que a legislação laboral tem que se adaptar para o permitir.
Portanto, também suponho que depende da É legislação verdade, das empresas. é verdade. Há alguns casos curiosos. Normalmente a legislação anda sempre atrás da realidade. Há alguns casos curiosos, isto também se presta a abuso, claro que sim. Há alguns casos curiosos, por exemplo, em França, há uma série de empresas que fecham a entrega de mails fora do horário de expediente. É para não haver a pressão de obrigar as pessoas a irem trabalhar mais porque têm que responder àquele mail que entretanto apareceu ou não sei. E é muito comum, por exemplo, entre aquilo que são trabalhadores de serviço em França, toda a gente tem 2 telemóveis, tem o número do profissional e tem o número pessoal. E portanto, quando sai, e há muitos que até deixam o telefone profissional em cima da mesa. Deixam-no a carregar e no dia seguinte, quando voltam, agarram nele e continuam o seu trabalho. Portanto, há algumas coisas curiosas, isso tem aí alguns desafios que têm que ser resolvidos, tem sim senhor. É verdade, e vamos ver com certeza muitas mudanças ao longo dos próximos tempos. Agora queria voltar novamente para a audiência e perguntar se há alguma pergunta que ficou por responder. Se alguém quer fazer um último comentário antes de encerrarmos a sessão. Parece-me que ficou tudo respondido, o que é ótimo. Se tiverem também questões posteriores, estamos disponíveis por e-mail. Podem enviar para o Lispolis que faremos chegar para o Pedro. Neste caso, resta-me agradecer ao Pedro pela sua grande disponibilidade e por ter respondido a todas as nossas questões tão prontamente. Muito obrigada, Pedro. E agradecer, Obrigado a vocês. obrigada. E agradecer também a todos os participantes que estiveram connosco agora até ao fim. Muito obrigada pela vossa interação, pelas vossas perguntas. Foi ótimo contar convosco aqui nesta sessão. Foi um pouco diferente do habitual, mas também acho que acabou por ser mais interativa e, portanto, contar muito mais com a vossa participação. E referir que para a semana teremos uma sessão um pouco diferente, porque vamos participar numa sessão da VRAR, que está uma sessão mais dinâmica a nível de realidade virtual e realidade aumentada. Convido-vos a participar. Vamos enviar-vos todas as informações também por e-mail. E mais uma vez agradecer-vos e desejar-vos uma boa tarde. Muito obrigado da minha parte também e um obrigado também muito especial a toda a gente que conseguiu resistir até ao fim.